paz, meus queridos! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Este é um momento em que nós temos a presença do nosso amado Deus conosco. Ele está aqui, Ele está ali com você e Ele tem maná fresquinho do céu para derramar sobre as nossas vidas neste momento. Não é nada ultrapassado, é uma palavra revelada que vem do céu para as nossas vidas, meus queridos. Saiba que você é amado, você é escolhido, você foi separado por Deus para ser uma bênção. Deus deseja usar você na obra do seu reino, mesmo que todo este mundo te rejeite. Deus te escolheu. A palavra do Senhor nos diz em João, no capítulo 15, no versículo 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, a Escritura é tão maravilhosa e ela nos ensina que Deus nos escolhe para realizar seus propósitos. Ou seja, Ele olha para nós, seus filhos amados, e Ele deseja nos usar para a edificação do seu reino. Nesse sentido, a forma como Ele realiza essa escolha é completamente diferente da forma do mundo. Quando Deus fez Adão, ele tinha um plano perfeito. Por isso, antes de criar o mundo, Deus preparou tudo para que o ser humano pudesse viver bem. Ele providenciou tudo que o ser humano precisaria para cumprir o seu propósito ali no jardim do Éden. Deus então formou Adão do pó da terra e deixou claro que o homem foi escolhido por Ele para realizar algo grande, algo estrondoso. Assim como nós podemos ler na palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oh, glória a Deus! E o seguinte nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Mas quando o pecado entrou em cena lá no jardim, a natureza espiritual do ser humano foi prejudicada. Assim, se tornou muito difícil para o homem entender e cumprir o propósito de Deus. Agora ele não tinha mais a facilidade de entender e de ouvir as instruções do seu Criador, porque ele não conseguia mais se realizar e se relacionar com o Pai como antes. Havia entre eles um abismo por causa do pecado do homem. É como se a linha de contato tivesse se partido. Mas com a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus nos devolveu essa chance de caminhar com Deus, de falar com Deus, de ter comunhão com Deus, cumprindo esse chamado específico dele para cada um de nós e gerando frutos de vida por onde quer que eu e você passamos. Veja o que nos diz a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 2 em diante. Vós sois a nossa carta,
escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Querido, você tem um propósito especial, mas existe um chamado comum para todos os filhos de Deus, manifestar a glória dele por onde passar. E como fazer isso? Agindo exatamente como ele faria. Porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8,19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia, aleluia. Deus te fez para ser parte de algo grande aqui na terra. E isso não tem relação com o papel que você desempenha na igreja, no teu emprego. Então, como descobrir esse seu chamado? Cada pessoa que nasce é um projeto de Deus que se revela ao mundo. Ninguém nasce na hora errada, fora do planejamento do Senhor, é um erro de Deus, não, porque apenas o próprio Deus tem o poder de gerar vida num ser humano. E nesse processo, cada detalhe é cuidadosamente pensado por Deus e ele está alinhado com o chamado de Deus para a vida de cada pessoa. Desde a cor do cabelo até os dons, talentos e habilidades dela. Mas primeiramente nós precisamos lembrar que o mundo escolhe as pessoas diferentes. O mundo escolhe as pessoas com base na aparência, nas posses, na instrução, nas realizações, no seu sucesso, no seu modo de falar. Por outro lado, Deus não faz assim. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que Deus escolhe aquilo que foi desprezado pelo mundo. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós podemos ler que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Seja como for, meus irmãos, Deus jamais erra nas suas escolhas e isso nos deixa realmente muito felizes. Queridos, afinal, Deus não faz as suas escolhas nas nossas qualidades, mas naquilo que Ele mesmo é capaz de realizar em nós. Mesmo que o mundo possa nos rejeitar, nos desprezar, ainda assim, Deus não nos rejeita. Deus não nos abandona. Desde que você esteja amando a Deus acima de todas as demais coisas, as pessoas podem até rejeitar você, mas Deus continua querendo usar você. Assim também Ele deseja fazer de você um instrumento, um vaso valioso para realizar grandes coisas para o reino de Deus. Você, sim, você é um escolhido de Deus. Aleluia. E existem muitas pessoas que ainda não conseguiram encontrar sua vida, sua identidade, sua vocação. Mas o seu coração bate forte e se alegra quando escuta a voz de Deus. Mas afinal de contas, como alguém consegue
descobrir sua identidade na igreja, na vocação. Como descobrir que você é um escolhido? Queridos, nós descobrimos que nós somos escolhidos por Deus na medida em que nós vamos conhecendo a Deus, na medida em que nós vamos tendo um relacionamento íntimo com Deus, na medida em que nós temos uma comunhão diária com Deus, na leitura da palavra, no devocional, na oração, na nossa adoração a Ele. Então, a importância dele na nossa vida vai se tornando tão grande, ele vai se tornando indispensável. E tudo que ele faz por nós vai tendo um valor inestimável, que nós passamos a sentir a necessidade de fazer ainda mais por ele, de ofertar mais, de ficar mais tempo com ele, de orar mais, de buscar mais a sua presença. Oh, Xaramandarabachai. O escolhido de Deus, quando descobre essa graça em sua vida, ele confia tudo a Deus. Ele confia a sua vida, a sua família, o seu ministério, as suas finanças, as suas emoções, porque a sua vida já não lhe pertence mais. A vida daquele que é escolhido está nas mãos de Jesus. O escolhido de Deus, ele sabe viver o sofrimento sem sofrer. Você consegue entender isso? Porque a confiança dele, a esperança dele, não está em sentimentos, não está em emoções, não está em circunstâncias, mas a sua esperança está naquele que o escolheu, naquele que o separou do mundo. E assim era João Batista, o precursor, aquele que foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe para anunciar Jesus Cristo. E este é um dos grandes exemplos de reconhecimento de quem é escolhido por Deus. Porque nós podemos ler na palavra do Senhor que nos diz em Mateus 3:11: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Essa humildade de João Batista deve ser a humildade de todos aqueles que são escolhidos por Deus. Ele fala do seu batismo, que servia apenas para perdoar o pecado das pessoas naquele momento. É como se fosse uma confissão. E João não se envaidece pelo que ele fazia, e aos poucos ele vai preparando o povo para receber o novo batismo trazido por Jesus. O batismo da salvação eterna, o batismo que purifica, o batismo que purifica corpo e alma. E quando João diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, ele está se colocando no lugar das pessoas comuns. Ele sabe discernir o seu lugar como um escolhido de Deus. O próprio Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. São os escolhidos que ofertam a sua vida inteira pelo reino. São os escolhidos que arriscam a sua própria vida para que o mundo conheça a Jesus Cristo. Aleluia!
Foi assim com João Batista, foi assim com Maria, a mãe de Jesus. Para não serem mortos com o menino Jesus, eles arriscaram a sua própria vida, tendo que fugir do local onde eles estavam. Mas mesmo assim, eles disseram sim a Deus. Foi assim com todos os homens de Deus que sofreram perseguições, que sofreram retaliações e ofertaram a sua vida pelo reino de Deus. Queridos, as principais características de um escolhido de Deus são que ele se coloca totalmente à disposição de Deus para que os planos do Pai se realizem em sua vida. E ele tem coragem, ele tem ousadia de enfrentar, mesmo quando ele é perseguido, ele anuncia o evangelho. Porque o escolhido, ele sabe muito bem o que quer. Ele é uma pessoa de visão. Ele foca o seu olhar no alvo e não nas circunstâncias que estão ao seu redor. Ele tem o desejo de se destacar no reino, gerando bons frutos. Ele não aceita ser apenas mais um. Ele quer ser um referencial para a sua geração. O escolhido, ele luta para ter uma vida que glorifique ao Senhor Jesus. Esse escolhido, ele é testemunha do caráter de Deus aqui na terra. Oh, glória! Os santos que Deus escolhe são pessoas comuns, como eu e você. Pessoas que vão ao supermercado, que estudam, trabalham, que brigam, que pecam. São esses os preferidos de Deus para se tornarem santos. Se essa alegria dos santos também é a alegria do seu coração, é porque você também é um escolhido. Amados, vocês são escolhidos de Deus para um propósito divino. Não tenha mais dúvida disso. E você nunca mais recuará diante das dificuldades. O seu chamado, ele é tão íntimo e tão forte que ele se torna irrecusável. A verdade é que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, já existia na mente do nosso tremendo, magnífico, altíssimo Deus, os propósitos sublimes para o uso dos que o serviriam, dos que o honrariam na evangelização da humanidade para Ele. Glória a Deus! Tudo é um plano perfeito, sem lacunas, sem falhas. Então você pode confiar. E você, escolhido, você, escolhida, persevere nessa fé. Não dê nenhum passo para trás. Deus certamente quer dar a se conhecer através do seu testemunho de vida. Ele tem novas revelações para fazer a você. Que você esteja disposto, com o coração aberto, para receber tudo que Deus quer revelar a você. Que o nosso Senhor nos dê a graça e a coragem de ofertarmos também a nossa vida pelo seu reino, pela anunciação do evangelho, pela salvação de almas e almas que estão presas no mundo, que ainda são cativos, que ainda estão presas em vícios, em armadilhas, em ciladas. Você quer ser este instrumento nas mãos do Senhor que vai salvar almas para o reino? Pense nisso. Que Deus o abençoe. Shalom, shalom.